Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. No vídeo de hoje vamos falar sobre inflação, sobre guerra, sobre crise econômica, vamos falar também sobre essa possibilidade dessa terceira guerra mundial já ter começado. Você vai entender bem como ela é, o que significa já ter começado. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos, porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal, é hora daquele joinha maroto, então vamos tascar o like aí no vídeo agora mesmo. E para você que gosta desse conteúdo, quer ter mais acesso, este é o meu perfil lá no Instagram. Eu estou sempre compartilhando os cortes aqui dos vídeos, mindsets importantes, faço análises lá no Stories, então me segue lá para você ter ainda mais acompanhamento sobre tudo que eu venho compartilhando aqui nesta série. Ufa! Estamos vivendo um momento de intensa volatilidade no mercado global. Dias de forte alta, dias de forte queda. A gente chegou a ver o petróleo barril Brent chegar acima de $130 durante essa crise, durante essa guerra aí na Ucrânia. E agora, enquanto eu estou gravando este vídeo, chegou abaixo dos $100. Uma verdadeira confusão, a mesma coisa aconteceu com ouro, com cobre, com gás natural. Vários desses ativos de proteção, ativos de valor, começam a recuar nesse momento e podem voltar a subir em breve, né? Essa alta ainda não acabou, a gente consegue perceber que a situação está muito longe de um acerto e não é só a situação dessa guerra, né, que está trazendo essa grande alta de preços. Eu venho compartilhando com você aqui há algum tempo o quanto a inflação global criada por bancos centrais tem influência nesse sentido. E as sanções que os Estados Unidos colocaram à Rússia, né, que piorou o problema nesse curto prazo, por isso a gente viu essa volatilidade, o mercado reagiu a cada movimento, a cada nova sanção, a cada nova fala do presidente Biden, o mercado comprava, vendia. Também em notícias de um possível acordo aí de cessar-fogo para o fim da guerra, o mercado compra, vende e realmente não está fácil para você que está investindo, você deve ter percebido isso. Alguns dos seus ativos que estavam super vencedores agora devolveram todo esse lucro, alguns ativos que perderam muito durante essa crise começam a subir de leve. De fato, o que está acontecendo? Vamos tentar entender como esse cenário pode ficar daqui para frente. A gente já começa a perceber que toda essa alta das commodities trouxe alguns efeitos no mercado. O primeiro é aquele populismo natural aí da democracia, os governantes que estão lá sentados na cadeira, né, de presidente do país, primeiro-ministro, não querem essa alta do combustível, porque isso é extremamente impopular, principalmente aqui no Brasil, né, quando se trata de um ano eleitoral. Então, fica aquele discurso de que nós vamos fazer alguma coisa. Alguns com medidas mais extremas e populistas dizem que vão congelar, vão tentar travar a alta de preços, né? A gente viu nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Biden comentar da ganância dos produtores de petróleo nesse momento. Aqui no Brasil também, né? Inclusive aqui no comentário do canal, eu vi muita gente defendendo essa ideia da ganância da Petrobras nesse momento, que a Petrobras é uma empresa pública, que ela deveria não estar tendo lucro nesse momento, né? Deveria não pagar dividendos para poder bancar o combustível da população. Mas entenda que a Petrobras ela não é autossuficiente, ela precisa de outras empresas terceirizadas que trabalham para a Petrobras e que ajudam o óleo refinado da Petrobras chegar até a bomba de gasolina. O próprio posto de gasolina também é um serviço que é terceirizado, né, que acaba sendo um parceiro da Petrobras nesse sentido. E todo o custo de produção de toda essa cadeia cresceu absurdamente, porque não é só a gasolina que está subindo. Eu já venho colocando como a inflação vai afetando vários preços de ativos, né? E de ativos, de coisas importantes que essa indústria precisa nesse momento. E quando essa indústria vive um período de baixa, como a gente viu, por exemplo, na pandemia, quando o petróleo estava lá embaixo, essas empresas dificilmente conseguiam ter lucro,
Você lembra, né, que o petróleo chegou a ter um vencimento de contrato lá nos Estados Unidos com fechamento negativo, o que nunca havia acontecido antes na história. E mesmo que essas empresas tenham lucro, né, a margem de lucro delas é muito pequena. É nesses momentos em que o barril está subindo que a empresa de petróleo ganha dinheiro. Assim como todo outro setor da economia, né? Vai ter ciclos de alta e ciclos de queda. Imagina que você tem um negócio de inverno, você tem uma cafeteria ou uma loja que vende sopas. Provavelmente essa loja fica bem vazia no verão, na época mais quente do ano. As pessoas não procuram esse tipo de alimento, esse tipo de refeição, e sim alimentos mais frescos, né? E aí, vamos imaginar que no momento que chegasse o inverno, que é quando esse setor passa a lucrar, ele consegue ter uma demanda maior, ele consegue assim, por causa da demanda, subir o preço e conseguir com isso compensar a outra temporada que ele não ganha dinheiro. Imagina se o governo fosse lá, olha, você não pode subir a sopa, porque você está sendo ganancioso, você tem que pensar na população. Ou seja, o negócio é melhor fechar, né? O cara não vai conseguir manter as portas abertas se no momento de alta, no momento bom para o negócio, ele não pode subir preços, ele não pode se aproveitar daquele movimento. É o que acontece com várias petroleiras, a maioria delas são privadas no mundo. A Petrobras, sim, ela é pública, mas ela tem a sociedade aberta, né? O governo é o maior sócio da empresa, mas ela tem outros sócios, inclusive ela está listada na Bolsa de Valores. Então ela deve sim satisfação às pessoas que estão investindo na empresa e continuar investindo na empresa mesmo no movimento de baixa, apostando que num outro ciclo de alta elas conseguiriam ter retorno desse investimento. Imagina se a Petrobras fala agora para todos esses credores, para essas pessoas que investiram, olha, você se deu mal. Você que investiu aqui, né, na empresa, você que apostou no pior momento, pensando em ganhar agora nesse momento de alta, você não vai ganhar nada porque a gente vai pegar esse rendimento da empresa e repassar para baixar o combustível. E isso só vai atrapalhar ainda mais o mercado, porque o custo de todo mundo está alto, ninguém vai conseguir reduzir o preço para agradar o governo. Então, as empresas vão acabar fechando as portas porque não vão trabalhar para não ganhar dinheiro. Né? Então vai faltar gasolina nos postos. E eu até vi o Bolsonaro comentar a respeito disso. É melhor alta de preços do que desabastecimento. E ele tem razão. O desabastecimento é muito pior. E nesses momentos econômicos a população ela se ajusta. Né? As pessoas vendem carro, param de andar de automóveis. Então existe o ser humano, ele se adapta a essas situações ruins econômicas, né? E nesse momento é um momento sim de adaptação. Ou você aumenta as suas receitas, você continua ganhando acima da inflação, ou você tenta ao máximo reduzir os seus custos e com isso deixa de fazer coisas que de repente não são tão importantes para a sua vida assim, né? Outras coisas são mais importantes, do alimento e por aí vai. Então a própria economia ela vai se ajustando até que o preço volta a cair. Mas essa alta de preço, a gente precisa colocar que é a inflação. E a inflação o que é? Como eu venho compartilhando com você aqui. Diz aí para mim o que é a inflação. É isso mesmo, você sabe o que é a inflação. A inflação é essa inflada de moeda circulando na economia, mais dinheiro circulando, aumenta a demanda e essa demanda vai atrás da produção, porque a produção do petróleo ela não cresce simplesmente porque a demanda está aumentando. Ela pode até crescer, vamos colocar aqui que a OPEP, né, aquela organização de petróleo, resolve agora aumentar a produção, aproveitando essa alta de petróleo para ganhar dinheiro, né? E aí, no primeiro momento, o preço vai baixar. Claro que o preço vai baixar. A notícia já vai trazer esse efeito especulativo ali no curto prazo. Mas a demanda, ela continua, porque a inflação está na moeda em circulação, na quantidade de moeda que os governos criam. E aí essas medidas populistas, como um cheque, por exemplo, de auxílio para quem está precisando aí pagar os combustíveis, vamos dizer que o governo comece agora a bancar parte dessa alta dos combustíveis. Nos Estados Unidos, mais à frente, provavelmente vai ter cheques de auxílio e por aí vai. Tudo isso, se não for arrecadado através de impostos, gera mais inflação. Então, ou você vai pagar por esses gastos do governo
através de aumento de impostos ou com mais inflação. E o que acontece nos países de primeiro mundo é mais inflação. Essa crise trouxe, na semana passada, uma votação extraordinária no Congresso americano, onde foi aprovado 1,5 trilhões de dólares para ajudar nessa questão aí da guerra. Esse dinheiro impresso, bancado pelo Banco Central americano, ele vai gerar ainda mais inflação, gerar ainda mais demanda por petróleo. Então, mesmo que você continue aumentando a produção do petróleo, a demanda ela não vai cessar. Se não houvesse essa interferência de bancos centrais, o que teria acontecido da pandemia para cá? A gente viu aquela grande queda dos mercados ao redor do mundo e para recuperar os mercados e para inflar artificialmente a economia, os governos resolveram reduzir os juros, né? Os governos não, os bancos centrais reduziram os juros para zero ou próximo de zero e, com isso, colocaram mais crédito na economia, mais dinheiro circulando na economia e também imprimiram moeda com cheques de auxílio, que a gente viu aí pelo mundo inteiro, ajudando as pessoas que estavam em casa, com distanciamento social. Isso criou uma demanda artificial, a demanda que acabou consumindo toda a produção pré-pandemia, né? Porque durante parte dessa pandemia as pessoas não estavam produzindo, então foi consumido tudo que foi produzido antes da pandemia, começou a faltar produto e mesmo hoje, que o mundo já caminha para um ajuste, né? Essa produção já começa a normalizar do período pré-pandêmico, os preços não caem, porque a demanda continua aquecida, continua tendo muito dinheiro circulando. Se não houvesse aquela interferência lá no curto prazo, muitas empresas teriam quebrado, pessoas teriam realmente perdido emprego, teriam tido dificuldades, mas outros setores iriam começar a surgir naquele movimento, outros empresários iriam entrar em setores prejudicados, iriam abocanhar essas empresas que tiveram péssimas administrações, estavam endividadas, as pessoas voltariam a ser contratadas em algum momento, e a partir do que o mundo passasse a produzir de novo, né, essa produção que gera riqueza para a sociedade de fato, é o seu trabalho, é o seu suor, e isso gera dinheiro para que você continue consumindo, é isso que de fato traz riqueza para a sociedade, e não imprimir dinheiro artificialmente, enviar para a população que não produziu para aquilo, e ela vai consumir um produto que alguém produziu, né? E essa demanda maior, claro, vai trazer essa alta de preço. Então toda essa inflação criada neste período não é responsabilidade dos russos, é responsabilidade dos bancos centrais e dessa política de gastos dos governos, principalmente nos países de primeiro mundo. Vamos tascar o like aí no vídeo, vou dar uma pausa agora para tomar uma aguinha, você vai agora aí e tasca o like nesse vídeo agora mesmo. Na minha comunidade, a Liga Lion, eu venho compartilhando há bastante tempo sobre países lá no Oriente que estão se unindo e estão negociando já há algum tempo saindo do petrodólar. Esses países são a Índia, a China, a Rússia, o Irã. Isso já vinha acontecendo há algum tempo. E neste conflito agora, nessa guerra, a gente começa a perceber o quanto isso está dividindo o mundo em alguns blocos econômicos, né? A China está auxiliando os russos agora até com armamentos militares, com drones militares, com tanques, né? Segundo os Estados Unidos passaram numa reunião recente com os seus aliados lá na Europa. A Índia também mostra apoio aos russos, o Irã, da mesma forma, continua negociando com os russos. E tudo isso está trazendo essa divisão de blocos. A gente tem aí a possibilidade de um início de uma verdadeira terceira guerra mundial, mas muito diferente daquela guerra que a gente viu lá nas duas primeiras, né? A gente pode colocar que essa guerra agora ela é uma guerra monetária, uma guerra econômica, onde esses blocos vão tentar sobreviver, mostrar que são mais fortes economicamente e podem ser independentes um dos outros, e para isso tudo é válido. A gente vê os Estados Unidos agora se aproximar de ditaduras como a Venezuela, como o Irã, para tentar trazer esse petróleo, né, já que os russos saíram do mercado graças às sanções americanas. Então, os malzinhos agora são bonzinhos, né? O mauzão é o Putin. Os aqui são bonzinhos. Vamos liberar para esses ditadores aí, para a gente ganhar um petrolinho aí. Isso mostra essa divisão, né? O quanto os países podem ser independentes do sistema dolarizado, do SWIFT, por exemplo, que é esse sistema de transação em dólar, que acabou isolando os bancos russos, que permitiu que os Estados Unidos trouxesse
todas essas sanções, a gente viu também empresas americanas entrarem no movimento e se retirarem da Rússia. Isso pode afetar todo aquele bloco, porque grandes empresas americanas, na verdade, produzem na China, produzem em países ali da Ásia, né? Porque os Estados Unidos não têm indústria, não tem produção alguma, é um país apenas consumidor, que se aproveita do status de reserva do dólar, né? Com toda essa impressão que eu disse aqui na primeira parte. A população consome produtos de outros países, a produção de outros países. E a China poderia não vender esses produtos para os Estados Unidos e deixar esse produto para consumo interno, melhorando a economia local, permitindo, né, com uma liberdade maior econômica, que as pessoas pudessem consumir aquela produção do país. Lembrando que a China hoje é o maior credor dos Estados Unidos, com mais de 3 trilhões de dólares do Tesouro americano. Ou seja, os Estados Unidos é que tem a China como credor. E como fica esse jogo de interesse, né? A gente viu durante o governo Trump, o Trump tentar ir contra a China, ele tentava trazer um equilíbrio para a balança comercial, já que os chineses ganham de braçada. Como eu disse, os Estados Unidos não produzem nada, vão consumir produtos chineses, então a balança comercial sempre é favorável para a China, e o Trump acreditou que com as tarifas ele conseguiria impor aí à China algum prejuízo. Claro que a China repassou a alta das tarifas para o consumidor americano, que continuou consumindo, graças a essa impressão de moeda aí de bancos centrais, né, durante esse período, e a China hoje ganha de braçada em relação a essa guerra comercial que fez com o Trump, já que o déficit comercial americano foi gigante em 2021, muito perto de 1 trilhão de dólares. 1 trilhão de dólares, um déficit de país. Um país que tem um déficit desse tamanho não pode ser considerado uma nação rica, uma nação próspera, uma nação que não produz nada, apenas consome, graças a esse status de reserva do dólar. E essa divisão entre blocos, ela fica mais perigosa porque os Estados Unidos usaram o dólar como arma nesta guerra, né, para trazer sanções à Rússia. E os países que têm os Estados Unidos e o bloco europeu, né, como concorrentes ou como adversários, começam a ver, olha, se a gente não se desdolarizar, se a gente não começar a negociar em outras moedas, a gente pode sofrer essas sanções aí no futuro. O que está acontecendo com os russos pode acontecer com outros países. Isso deve acelerar ainda mais essa queda do dólar como reserva de valor do mundo que eu já venho colocando aqui. Saiu até uma notícia que os sauditas já estão negociando com os chineses o petróleo saudita, né, em yuan e não no petrodólar. Olha, isso é inédito, né? Isso já mostra também que a Arábia Saudita, que é um grande produtor mundial, pode estar também entrando naquele lado. Então você tem países ali que são grandes produtores globais de alimentos, de petróleo, de gás. Aí você tem a China, que é uma força motora, talvez a grande compradora também de commodities, alimentos no mundo, né? E do outro lado, a gente tem os Estados Unidos, uma grande massa falida de 30 trilhões de dólares, né? Que tem essa moeda, que é o status, que tem esse status de reserva do mundo e com isso consegue ainda manter essa hegemonia econômica dos Estados Unidos, e a Europa, ali com aquele bloco europeu que também tenta se manter em pé, com dívidas enormes também com muita impressão de moeda, uma situação inflacionária que deve piorar ainda mais, porque a Europa é muito mais dependente das commodities russas e da Ásia do que os Estados Unidos, que é um país maior, que tem uma produção de commodities, tem milho, tem petróleo, de certa forma, e isso realmente traz aí essa terceira guerra mundial, uma guerra diferente, onde vamos ter pequenos campos de batalhas, a gente está vendo um deles agora, mais à frente podemos ter a China em Taiwan, como se especula, outros países tentando ampliar fronteiras aí, ou por questões políticas também entrar em combate, e essa guerra vai servir de panorama econômico para que essas grandes forças elas ofereçam sanções umas às outras, né? E tentem ali mostrar quem tem mais força. É um momento de muita inflexão, porque quando os poderosos, essa elite global, começa a manipular a economia dessa forma, dá merda. Você sabe muito bem o fim dessas histórias aí.
né? E quem paga geralmente são aqueles mais pobres, aquele que não tem economia, que não tem poupança, que não está investindo, tá? Já está sendo bastante afetado por essa inflação agora, a inflação global. O meme da gasolina é um meme global, não acontece só no Brasil, aquele meme de você andar com uma garrafinha de gasolina, né, como se fosse ouro, guardar o galão de gasolina no cofre. Esse meme está circulando em todos os países do mundo. Isso é um efeito global, principalmente aqui no Ocidente, que é totalmente dependente desse petróleo. Então a população acaba pagando por essas sanções, por essas aventuras econômicas desses grandes poderosos, né? E a situação vai ficando muito feia, muito feia. E a gente está vivendo esse momento aí, momento de volatilidade nos mercados. Eu vou falar sobre risco de mercado agora, mas vamos tascar esse like aí no vídeo. Tasca esse like aí no vídeo agora mesmo. Você que não está inscrito, vamos se inscrever aqui no canal. Olha aqui embaixo, tem esse botãozinho para se inscrever. Vamos se inscrever também, ok? Deu like aí? Então vamos continuar. Agora eu pergunto a você, se você leu alguma notícia de alguma empresa, de algum banco que quebrou durante esse evento aí, essa guerra e essas sanções econômicas que está rolando de um lado para o outro, essa forte alta das commodities. Você não ouviu isso até este momento. Há um grande estudo feito por um ex-representante do Banco Central americano chamado Pouzan, onde ele alertou há 2 semanas atrás que poderia haver uma falta de liquidez devido a essa grande volatilidade das commodities que a gente está vendo agora. A forte alta do petróleo, do cobre, de metais preciosos, de produtos importantes, trouxe um verdadeiro pesadelo para vários fundos e várias empresas e investidores no mundo que estão hoje desesperados buscando liquidez para poder garantir e cobrir essas margens aí. Vamos lá, vou explicar o que está acontecendo. Essa forte alta do petróleo, a gente tem que colocar que existem empresas que elas compram o petróleo e também vendem o petróleo, elas acabam fazendo o famoso hedging, né, para fazer, principalmente quem produz, você consegue produzir agora e já deixar certo, e você já deixa ali uma trava de venda, caso o ativo passe a cair, você garante uma certa estabilidade de parte dessa produção, né? Você garante a venda naquele preço. E o contrário também, né? Quando você está apostando na queda, você também compra uma parte em derivativos para que, caso esse mercado suba, você tenha ali uma proteção. Imagina, teve ativos aí subindo 200% em 24 horas. Inclusive, um grande bilionário chinês foi super afetado por essa situação, porque as corretoras, as grandes casas de liquidação do mundo desses contratos aumentaram as margens de garantia. Para você investir nesses ativos, você precisa deixar uma margem de garantia nessas casas de compensação, né, para que você consiga manobrar. Só que quando tem essa forte alta, logo eles precisam aumentar essa margem, começam a pedir mais dinheiro do investidor, da empresa ou daquele fundo para manter aquela posição, e ele vai colocando mais dinheiro, a coisa não para de subir. Cara, existe esse índice aqui ao lado, que é o FRA, o FRA-IOS. Esse é um índice que mostra aí uma situação de falta de liquidez no mercado. E olha esse gráfico como está apontando agora para cima. Isso mostra que esse cenário de commodity com grande volatilidade está quebrando um monte de gente. Já existe aí conversa de investidores buscando 3, 4 bilhões para tentar cobrir as perdas, para tentar cobrir as margens que estão perdendo nesse momento. Isso vai afetar o mercado financeiro como um todo, fora todos esses problemas que a gente já está vendo agora de inflação, ativos subindo, guerra, né? Então, olha os riscos que temos neste exato momento. Riscos enormes, e não estou nem colocando aqui que no Brasil temos eleições também, situação fiscal brasileira que não é fácil. Olha quantos riscos, como está difícil o mercado. Bom, esse cenário que eu comentei aqui no vídeo mostra o quanto é importante neste momento você ter investimentos para te proteger dessa inflação, para que você possa prosperar nesse momento. É hora de você dar esse salto a mais aí na sua carteira. Não está fácil aí investir, você sabe muito bem disso. E por causa disso eu vou trazer
uma oportunidade muito aguardada, muita gente me pergunta aqui no canal, por e-mail, no Instagram, Léo, eu quero participar da assinatura Agrícolas, quando você vai abrir uma turma? E eu vou abrir uma turma da assinatura Agrícolas. Aê! Isso mesmo. Agora, no início de abril, no dia 12 de abril, você vai ter essa oportunidade. E se você quer participar, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link. Lá você vai participar da lista VIP da assinatura Agrícolas, vai saber de antemão quando essas vagas abrirem e também vai ter uma oferta especial para você fazer a sua assinatura aí, a sua anuidade de 12 meses para investir comigo, sem sair da sua casa, no boi gordo, no milho, aproveitando essa forte alta desses ativos que devem continuar sendo beneficiados, mas é preciso ter uma estratégia porque é um mercado extremamente difícil, volátil, alavancado, e é isso que você vai ter com a assinatura Agrícolas. Você vai usar a estratégia do famoso autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, onde eu falo sobre o crédito bom que o Robert Kiyosaki usou para ficar rico, né? Esse mercado te permite usar esse crédito bom para ir além. Então você consegue maximizar os seus retornos financeiros nesse investimento e isso é muito interessante. Nós também usamos estratégia de outro grande investidor, Charles Munger, velhinho aí de quase 100 anos, que é tutor do Warren Buffett, sócio do Warren Buffett, e tem muito para nos ensinar, né, sobre mercado. E também trago importantes conceitos do Charles Munger nessa assinatura, por isso que eu vou conseguindo aí esses resultados nas outras turmas, né? E você agora tem essa oportunidade de participar comigo da assinatura Agrícolas. Então, vai agora mesmo e se inscreve na lista VIP aqui embaixo. Fique atento aí que no dia 12 de abril abrem finalmente essa oportunidade. Esse momento é um momento tenso. Estamos vendo aí, como eu disse nesse vídeo, muita coisa acontecendo atualmente. A tensão deve continuar sendo norma neste ano. Vamos ter momentos aí de maior otimismo do mercado, como sempre houve, mas temos esse cenário de inflação alta, vamos começar a ver o Banco Central tentar combater essa inflação subindo juros, e muita gente já está precificando que lá na frente, por causa dessa alta de juros agora, vamos ter, enfim, a recessão nos Estados Unidos e na Europa, o que leva o Banco Central lá na frente a cortar os juros e voltar a imprimir moeda, né? Então quem está especulando agora começa a tentar comprar esses ativos que caíram muito, né? Pensando nessa possibilidade. Caramba, olha lá, vai trazer uma recessão, o Banco Central vai reverter essa alta de juros e vai voltar a imprimir moeda. Mas eu sempre trago aqui que existe um grande elefante branco na sala, que é a inflação. Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, temos uma inflação que sobe forte nos Estados Unidos e se o Fed abandonar a inflação para tentar aliviar o mercado, o dólar vai acelerar cada vez mais essa saída aí de reserva de valor do mundo. E isso pode trazer consequências graves para uma economia que vive em cima de dívidas e vive em cima dessa força aí do dólar como status de reserva do mundo, né? Vamos ver aí pela frente. É muito importante agora você diversificar os seus investimentos, investir em conhecimento, buscar pessoas mais experientes, né? Você pode vir comigo aqui nas minhas assinaturas ou pode buscar outras pessoas que você considera importantes para que você tenha mais conhecimento nesse momento. É muito importante que você agora busque ajuda e não há nada de errado nisso. Hoje nosso robozinho aqui tirou férias, o cara resolveu não aparecer no vídeo seguinte ele vai estar aqui, né, na semana que vem. Muito obrigado por você estar aqui, vamos tascar esse like aí no vídeo, né? Vamos se inscrever quem não se inscreveu, deixa aqui embaixo seus comentários, vai ser um prazer participar com você. Até a próxima, tchau!